Mateus, capítulo de número 24. Este é o texto do primeiro sermão do primeiro advento. Corre do versículo 36 e vai até o versículo de número 44. Observe atentamente o que diz a palavra de Deus. Mas, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando os dois no campo, um será levado, o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem nosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Oremos. Santo Deus, fale conosco através de Tua gloriosa palavra e que sejamos transformados por ela e que ela nos encontre em nossa finitude, nossa pequenez, nossa treva interior, e que a luz resplandeça, e que as trevas se dissipem, e que só sobre a Tua palavra como direção para a nossa vida. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus, amém. Há dois tipos de espera. Uma espera com ansiedade, como por exemplo, a do cafezinho no fim da tarde com um amigo. Preciso tomar esse cafezinho com ele, vai ser hoje, faz tempo que a gente não se fala. Então você fica ansioso. Ou um encontro com uma pessoa muito querida no fim de semana, um casamento, ou um bebê que uma grávida espera que um dia venha à luz, uma viagem, uma apuração de votos, o resultado de uma prova no vestibular, o resultado de um exame médico. Coisas boas, coisas não tão boas assim, coisas ruins, que temos que esperar, nos causa ansiedade quando temos uma data. A data é tudo de bom e tudo de ruim. Porque se existe uma data, se portanto não é agora, aqui e agora, esse depois é suficiente para despertar em nossa espera ansiedade. E então a gente fica: papai, já chegou o presente?
Papai, já chegou. Papai, a Amazon já mandou. Já resolveu essa história. Como é que a gente faz para lidar com isso? Já resolveu. Mas olha, ainda tem prazo, ainda tem uma semana. Ah não, mas uma semana é tanto para esperar. Ai, mas tá bom, vamos, o que a gente espera? E aí a gente fica ansioso, dá uma semana. Pronto, tudo se resolve. O que caracteriza a espera com ansiedade então? A ciência do quando, você saber que tem um quando. Tem uma data do casamento. Tem a data, não é, do parto. Tem a data da estreia. Tem a data do lançamento dos resultados da final. Tem a data do exame que vai estar liberado lá no laboratório. E saber este quando provoca em nós uma ansiedade, e quanto mais vai chegando perto, mais vai se aproximando o tempo, a gente fica mais ansioso. Qual é o efeito deletério disso? Qual é o efeito nocivo disso? Impaciência. Nós somos uma era da impaciência. A nossa era é uma era que não tem muita paciência em esperar as coisas no seu devido tempo. A gente quer rapidez, a gente quer as coisas muito rápidas, elas têm que acontecer de forma rápida, elas têm que chegar de forma muito rápida. Então, quando a gente sabe que vai demorar, mesmo assim a gente fica se perguntando se não há meios de acelerar o processo, de chegar antes. Dá uma ligada lá, papai. Ficou um trava-línguas aqui, né? Liga lá, vê se não dá para chegar antes. Essa impaciência vai gerando em nós uma espécie de incapacidade de deixar as coisas amadurecerem. Então, a nossa geração é a geração do verde, não daquele verde glorioso, não daquele verde que toma toda uma constelação e faz a constelação toda num céu azul. Não fica tão bonito assim se fosse verde. Não deste verde, mas de um outro verde, o verde que ainda não está pronto, o verde que não está maduro, o verde que representa uma dentada que não vai ser saborosa, não vai provocar deleite, se acelera o processo. Podia ser uma coisa tão gostosa, podia ser feito um negócio tão bacana, você estragou a surpresa, você foi lá antes, você fez antes, porque você não aguentou esperar, e aí foi 1 minuto. Se você tivesse aguentado aquele 1 minuto, teria ficado tão legal, mas você estragou tudo, porque a impaciência. Então, esperar com ansiedade tem também os seus efeitos contraditórios e negativos, que é a impaciência. Mas eu não quero falar desta espera, eu quero falar de uma outra espera. O segundo tipo de espera que nos interessa nesta manhã é a espera com tédio. Por exemplo, a profissão ou a vocação. Quando saberei para que eu vim para este mundo? O que eu vou me tornar? Será que eu vou ser advogado? Será que eu vou ser médico? Será que eu vou ser psicólogo? Será que eu vou ser pastor? Missionário, essas coisas ninguém mais quer ser, né? Dentista. Será que... O que eu quero ser? Ou a identidade. Quando saberei quem eu realmente sou? Quando eu saberei que eu ainda não estou ignorante de mim mesmo, mas que sou consciente de minha própria identidade, de quem eu realmente sou? Um empreendimento de longo prazo. Por exemplo, quero me tornar especialista, sei lá, em X. Imagine aí qualquer coisa. Puxa, isso vai levar 10 anos. 10 anos, 20 anos. Encontrar um amor para dividir. Alguns podem encontrar rápido, outros podem levar tanto tempo. Um emprego
Quando é que o emprego vai chegar? Estou desempregado. Preciso encontrar uma saída para isso. Não posso mais ficar sem esse emprego. Uma cura de uma enfermidade. Uma situação política. Quando vai mudar? Quando vai mudar essa conjuntura? Quando é que a pandemia vai acabar? Quando é que tudo isso vai terminar? Tudo isso gera uma espera. Mas o que caracteriza essa espera como entediante é justamente o contrário daquilo que faz aquela espera que falávamos uma espera com ansiedade. Esta espera com tédio é marcada pelo tédio porque não temos ciência do quando. Não sabemos quando. Não nos é dado um prazo. Não nos é dado uma data. Não dizem para a gente quando. Não sabemos quando vai acontecer. Não sabemos quando vamos encontrar. Não sabemos quando vamos concluir. Não sabemos quando vamos colher. Não sabemos quando isso vai chegar ao fim. Não sabemos quando isso vai terminar. Não sabemos quando. E é por isso que essa espera se torna tediante. Porque passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, pronto, todas as rotinas quebradas já foram, e não tem mais nem rotina para ser quebrada, porque a própria quebra da rotina se tornou uma rotina, e você não consegue mais sair daquilo, e é um processo entediante. Quando isso vai acabar? Quando isso vai acabar? Quando isso vai acabar? Há um efeito deletério também para a espera com tédio. E para a gente entender o que é que mais nos desgasta nessa espera com tédio, a palavra que melhor define isso é divertimento, diversão, distração consciente, esquecimento no meio de uma fuga, fugir, a ausência, não é, de tudo que está acontecendo dos meus olhos. Eu tenho que fechar os olhos para isso, eu tenho que ir embora disso aqui, eu tenho que abandonar isso aqui, eu não aguento mais o tédio disso aqui, eu preciso mudar, esse casamento não dá mais, eu casei, mas agora, quando isso acaba? Se você entrou nessa, você entrou na espera do tédio. A espera com tédio, ela marca uma experiência tipicamente humana, que Pascal, num livro chamado Pensamentos, ele trabalhou com uma palavrinha chamada ennui, que é tédio, contrapondo a divertissement, que é diversão. Então você tem tédio, e como você resolve o tédio? Vou me divertir. Eu preciso fazer coisas que me alegrem. Eu preciso fazer coisas que me distraiam. Não posso ficar 24 horas nesse mesmo pique. Não dá para mim. Eu preciso respirar novos ares. Preciso de uma nova igreja. Outros precisam de um novo marido, de uma nova esposa. É aí que o tédio vai destruindo tudo, vai consumindo tudo, e vai no lugar de tudo o que é construído, devastando com diversão. É assim que uma catedral de 300 anos pode ser queimada, derrubada diante dos nossos olhos. É assim que as coisas mais impressionantes que a gente leva tanto tempo para construir, em fração de segundos, e diversão, com alegria, com gozo, com deleite, a gente destrói tudinho. A espera com tédio, ela é perigosa,
porque ela é diferente da espera com ansiedade. A espera com ansiedade pode fazer tudo a perder, mas a ansiedade é algo que te põe num desafio de eu preciso ser paciente, eu preciso aguentar, vai acontecer, tem uma data, isso vai acabar, eu só preciso controlar minhas emoções, eu preciso encontrar meios de ter contentamento e de não acreditar que a coisa mais importante da minha vida é a que vai acontecer daqui a 30 minutos. A espera com tédio é diferente, porque a espera com tédio, ela te tira o quando, ela te tira o tempo, ela te faz perguntar, e agora, Senhor? Quando? Muitos crentes, para se livrar do tédio de terem que esperar por Jesus, vão buscar nas mais diversas diversões qualquer coisa que possa tirar dos seus olhos o marasmo, do tédio, de uma situação que você gostaria que mudasse agora, mas que não muda, que permanece a mesma, e no dia seguinte é a mesma coisa, e daqui a 3 dias vai ser a mesma coisa, daqui a 5 anos vai ser a mesma coisa, daqui a 10 anos vai ser a mesma coisa, daqui a 20 anos vai ser a mesma coisa, e você fala, meu Deus, e agora? A palavra de hoje é para você entediado, é para você entediada, é para você não que está ansioso, porque se você tivesse ansioso você teria uma data, é para você que não tem data, que não consegue mais lidar com o fato de que precisa esperar. A vinda de Cristo é um desafio para todos os cristãos, porque a vinda de Cristo não é uma vinda que nos exige algo contrário à ansiedade e à impaciência, mas ela é justamente contrária ao tédio e ao divertimento, como fuga, ao divertimento como aquilo que a gente usa para não vigiar, para não continuar vigiando, para não continuar com os olhos abertos. Eu não aguento mais olhar para a realidade é tão dolorosa para mim, que eu preciso fechar os meus olhos e entrar num mundo de imaginação, que de fato vai me livrar desse real que eu não suporto. O texto de Mateus é um texto que pode ser dividido em 2 partes, e as 2 partes refletem justamente a resposta de Deus para os entediados, que em primeiro lugar lida com o problema da nossa ignorância por não sabermos a data, como lidarmos com todas as expectativas sem data, com todas as esperas necessárias e sem data, como lidar com aquilo que a gente precisa esperar e a gente não sabe quando, nem como, nem em que momento vai acontecer. Em segundo momento, a exortação da vigilância. A primeira parte dedicada à nossa ignorância com relação à data, com relação aos prazos, com relação ao que vem pela frente. A gente encontra dos versículos 36 a 41 de Mateus capítulo 24. Esse texto ele está organizado da seguinte maneira: versículo 36 começa com uma afirmação que deixou ao longo da história da teologia muitos e muitos teólogos, não é, com o cabelo, não é, em pé, continua deixando teólogos, pastores de igreja e vai continuar até a vinda de Jesus. Não existe texto que humilhe mais o pensamento e o nosso pensamento do que este que nós acabamos de ler. A experiência que eu tenho como alguém que estuda teologia e que estuda esse texto há muito tempo, é de que qualquer resposta que a gente tente dar para o fato de que nem um filho sabe a data, vai sempre te levar para a heresia. Então, das duas uma,
Ou você escolhe o caminho da heresia, ou você escolhe o caminho do pensamento, que busca entender o que essa passagem realmente está dizendo, e sempre com aspas. Eu não sei se é isso que o texto está dizendo. Aqui tem um mistério que eu não consigo dar conta. Não consigo entender como isso é possível. Aliás, tantas coisas nessa vida você não consegue entender. Não é um versículo que vai, digamos, ser uma novidade para você. Pegue esse versículo e junte com todas as outras questões que você não sabe o que responder. É só mais um, tá bom? É só mais um para nos humilhar. É só mais um para dizer assim: parabéns, você é uma pessoa muito inteligente, estudou muito teologia, mas você não sabe nada do que Deus está fazendo e do que Ele ainda vai fazer. Todos nós lemos a Bíblia de joelhos, porque estamos lendo um texto que é maior do que nós mesmos. Então a primeira advertência já foi dada. Se você estava esperando que eu ia dar uma solução para você, eu ainda quero permanecer entre os pastores que leem esse texto bíblico, não é? Sabem que ele é um leão voraz e respeita esse texto bíblico do que achar que ele é um gatinho que você pode domesticar. No final, todas as vezes que a gente tenta domesticar isso, a gente sai como herege. Então esquece, não vai ter essa resposta hoje, vai para a sua casa tranquilo e me ajude a pensar nesse versículo. O dia que você encontrar uma resposta bem interessante para essa pergunta, não deixe de falar comigo. Inclusive eu tenho uma editora para te ajudar a publicar. Mas esse versículo, que é o versículo 36, ele tem algo importante a dizer a nós. Além da discussão em torno da data da vinda de Cristo, que nem o Filho sabe, que é a seguinte: a afirmação da ignorância da vinda de Jesus. Isso é o que está sendo afirmado no versículo 36. Ignoramos a vinda de Jesus, a sua data, o quando Jesus virá. Ignoramos. E a força do versículo 36, a retórica do versículo 36 é tão poderosa, que ao citar anjos de Jesus, ela está dizendo para você: olha, não tente descobrir a data, não tente fazer cálculos, não tente dar uma de Mandinal, de qualquer outro adivinhador. Não tente olhar para o texto e dizer assim: com base nos últimos acontecimentos, olhando aí a situação do globalismo, o mundo do jeito que ele está, olha, eu acho que Jesus vem daqui a 30 segundos. Não há pistas, não há dicas, não há meios de você burlar a regra e dizer: papai, não tem como ligar para a Amazon não, para chegar antes. Eu me lembro, e alguns de vocês devem se lembrar, de uma época em que o movimento da última trombeta, lembram? Daquele vinil que tocava aquela voz de fundo, né? Dizendo que era o fim dos tempos, era a ressurreição, e narrava um avião sem o piloto, indo no meio da destruição, e aí vem a música: o rei está voltando, daquele jeito bem, não é, forte, que as crianças ficam apavoradas. Eu fui criado no meio desse terror. E eu me lembro que a pregação da igreja era: temos que espalhar o Evangelho para abreviar a vinda de Cristo, porque se pregarmos o Evangelho aos 4 cantos da terra, ele chega na hora. Olha quanta gente tola, meu Deus do céu. A gente não tem que pregar para Jesus vir. Em primeiro lugar, você tem que pregar porque Ele mandou você pregar. Se Ele não te desse o motivo, você tinha que pregar do mesmo jeito, escravo. Essa é a palavra para servo. E é por isso que você chama Deus de Senhor. Porque em silêncio você está dizendo quem Ele é, mas também quem você é. Só escravos podem chamar Deus de Senhor.
E o escravo não vai dizer assim, mas qual é o seu plano? O que você vai fazer em segundo? Eu preciso saber. Não, ele simplesmente dá ordem. E os pregadores simplesmente pregam. E quem faz todo o resto? É ele. E ponto final. É ele que faz tudo. É ele quem sabe todas as coisas. E ele disse que viria. E não deu para nós absolutamente nenhuma dica da data. Nada. Não tem nada que você possa se apegar. Nada, meu irmão. Nada, minha irmã. Sabe o que é nada? Não há um fio de Ariadne para você. Há somente uma palavra que diz: ele virá. Ponto. É nisso que a gente tem que se apegar. Mas é difícil. Por que é difícil? Eu já te disse. É difícil a gente se apegar a qualquer coisa que a gente tenha que esperar, e ninguém nos dá uma data, ninguém nos dá um prazo. Então alguém diz assim para você: olha, eu preciso que você me dê uma resposta. E você diz para essa pessoa: olha, não tenho como te dar agora. Não, eu preciso que você me dê um prazo. Se você não me der um prazo, eu vou ficar maluco. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de quando a gente fica extremamente angustiado por não termos uma data. Então o texto abre com o versículo 36, afirmando logo de cara: não tem data. O desafio do cristão é esperar por Cristo sem data nenhuma. Não adianta você fazer prognóstico, não adianta você falar: olha, Israel está mudando para cá, não é? Vai mexendo tudo, olha o que está acontecendo. Isso é loucura, loucura. Não caia nessa. A palavra de Deus não te dá margem nenhuma para isso. Então a primeira coisa, versículo 36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então ponto, você não sabe quando e jamais saberá. O versículo 37 a 39 apresenta uma alegoria muito interessante para explicar exatamente essa ignorância e os efeitos dessa ignorância entre aqueles que, diante da notícia de que tem que esperar, vão precisar lidar. Que é exatamente a experiência do dilúvio. Versículo 37 diz que a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. E vocês lembram o que aconteceu? Noé, ele anuncia o dilúvio, constrói a arca, e como o texto aqui está dizendo, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, as pessoas estão vivendo as suas vidas normais. Elas estão trabalhando, elas estão no seu cotidiano, elas não estão entendendo de que haverá um dilúvio. Elas simplesmente dizem: não tem data, eu não sei quando que vai cair esse dilúvio, ele só me disse que vai ter o dilúvio, eu vou seguir minha vida, eu vou procurar uma outra coisa para tirar dos meus olhos o juízo. E não existe outra coisa que nos livre do tédio, senão os nossos subterfúgios, o que a gente cria para distrair a nossa mente da vinda de Cristo. Então a Bíblia diz, versículo 39, que eles não se deram conta até que veio o dilúvio. E aí o dilúvio traz o juízo. Aqueles que estão dentro da arca estão a salvo, e aqueles que estão fora da arca perecem. Veja o que diz o versículo 39. Assim também será a vinda do Filho do Homem. É tentador a gente dizer: ele está falando de juízo, então ele está separando justos de ímpios, e está dizendo: salvarei agora os justos. Mas a força desse texto não está na eleição, a força desse texto está na ignorância. Não sabemos quando, é num dia em que ninguém espera, num dia normal, num dia em que todo mundo, não, isso aqui é um dia comum, não é? Porque a gente só quer fazer coisas extraordinárias. A gente espera que a salvação do Senhor ela seja algo extraordinário. A gente quer que as coisas sejam mirabolantes. Mas você já viu Cristo vir a este mundo? Você já sabe como Deus pisa a terra. Ele pisa de uma maneira que ninguém espera. Quando menos as pessoas esperam, está ali.
numa manjedoura o Rei do Universo. É o Emanuel. Ele chegou, está entre nós, num dia como qualquer outro. Minha pergunta não é se você está preparando um banquete para o dia que o Senhor vier. A memória hoje está bem forte. Eu me lembro de situações que as mulheres na igreja tomavam banho de roupa, com medo de Jesus chegar a qualquer momento e encontrá-las nuas. Então as pessoas ficam preocupadas, as pessoas ficam tensas, as pessoas Jesus vai voltar a qualquer momento, eu tenho que me preparar para Ele. Então, como Marta, a gente quer preparar um banquete para o Senhor, afinal de contas Ele virá, e a gente tem que fazer algo glorioso. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia não disse que as bodas com cordeiro, elas seriam preparadas por nós. Nós somos a noiva. Nós não somos o mordomo de Deus que vai preparar o banquete para o Senhor. E então, o que o texto nos revela, muito mais do que eleição, ele nos mostra que não sabemos o quando, nem a hora, nem o dia. E ele vem exatamente no momento em que as pessoas estão comendo, bebendo, elas estão trabalhando, elas encontraram um meio de lidar com o tédio e canalizaram aquele tédio para uma rotina que vai dar para elas um conforto, uma comodidade. Isso fica patente dos versículos 40 a 41, quando ele reforça a analogia do dilúvio com os 2 homens e as 2 mulheres. Observe, mais uma vez, parece que a gente está falando de eleição, parece que o texto vai falar de eleição, mas ele não está falando de eleição, ele está falando da ignorância. Veja o que diz os versículos seguintes. Então, estando 2 homens no campo, ou seja, eles estão trabalhando, eles estão lidando com a vida, eles estão lidando com o que está acontecendo, como se nada mais acontecesse, eles simplesmente estão vivendo a vida de forma normal, nada de novo, não estão fazendo nada diferente, eles estão trabalhando no campo. E a Bíblia diz que um será levado e o outro deixado. 2 mulheres trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Óbvio que a tentação é a gente falar, ele está falando da separação, ele está falando da eleição. Mas a força desse texto não está na eleição, não está na separação. A força desse texto está no fato de que é quando as pessoas estão no comum da vida, no ordinário da vida, que elas não esperam pelo Senhor. É difícil esperar que Deus apareça em nosso cotidiano. Por isso Ele nos assombra nascendo numa manjedoura, porque jamais admitiríamos a possibilidade do Senhor das esferas, do Rei soberano estar entre nós, no meio de uma estrebaria, no meio deitado numa manjedoura. Isso nos assombra um Deus majestoso, por exemplo, entrando na nossa sala para sentar à nossa mesa para comer com a gente. Nos assombra o fato de que nada impediria de Jesus nos encontrar onde nós estamos. Por isso a pergunta para você nessa manhã: onde você está? E como você tem se preparado para o Senhor? As pessoas, elas podem esquecer a vinda de Cristo e podem normalizar e viver as suas vidas normais. Mas um cristão que espera por Jesus, ele não pode viver a vida meramente com uma rotina. Ele vive uma vida de preparação. Ele se prepara todo santo dia para encontrar com Jesus. Porque ele sabe que desde que Deus não mais anda no jardim na virada do dia, ele não consegue chegar até Ele, se Deus não chegar, se Deus não for ao seu encontro.
como o Evangelho conclui esse raciocínio? Com a fala de Jesus, retomando a ideia inicial, no versículo 42 e concluindo no versículo 44, mudando agora o foco da ignorância para a vigilância. Observe o que diz: portanto, vigiai. Agora apareceu a palavrinha vigiai, mas observe que se permanece o negativo, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então vigiai. Vigiar não é uma coisa fácil. Vigiar não é tão simples assim. Vigiar não é algo daquelas atividades que a gente mais gostaria de fazer. Mas observe o que o texto diz: mas compreendei isto. E aí ele apresenta a analogia do ladrão. Não é? Se o dono da casa soubesse a data, a hora, o minuto, tá certo, que o ladrão viria, o que ele faria? Vigiaria. Por quê? Eu não vou precisar, agora eu posso ficar tranquilo. Vou assistir meu filminho, vou assistir minha série, vou levar minha vida, como tem que ser levada, tranquilo, estou no meu cotidiano, estou fazendo a vida toda direitinho. Mas agora eu sei que entre 2h e 2h30 o ladrão chegará. Então quando chegar eu fico após e fico vigiando. Na hora que ele chegar eu pego ele. Jesus está dizendo que se você acha que pode viver a vida dessa forma com Ele, Ele está dizendo: esquece. Se você quer o discipulado com Cristo, não é uma vigilância somente quando Ele estiver chegando, mas é a vigilância diária. É a vigilância daquele pai, todo fim do dia vai lá na varanda para ver se o filho pródigo está voltando. Ele tem tudo preparado, ele está sempre vigiando, ele está sempre esperando. Ele não sabe quando, ele não sabe a hora, mas quando ele chegar, ele sabe muito bem o que ele tem que fazer com aquele menino. Ele sabe muito bem como lidar com aquele menino. Vigiar não é tão simples assim. Principalmente quando nós não sabemos a data, não sabemos quando, não temos como nos preparar para aquele momento. Então a vigilância tem que nos colocar diante do desafio de estarmos preparados todos os dias. Todos os dias. E Jesus conclui o raciocínio dizendo: por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que o tédio te venceu. E quando o tédio te vence? Quando ele te diverte, você busca uma diversão que te tira o foco. E aí você não tem mais o que esperar. Você está esperando outras coisas. Você não espera mais Jesus. Minha pergunta para você nessa manhã é uma só. O tédio te venceu e você não espera mais Jesus? Ou você espera Jesus? Se você espera por Jesus, a minha pergunta é: por que você não está preparado? Por que não há preparação? Por que você não se prepara diariamente para Ele, para encontrar com Ele? O Evangelho, ele nos fala de um encontro, de uma aproximação com Cristo. E essa aproximação é a única coisa que um crente não pode perder de vista nunca. E é isso que vai fazer ele, todo santo dia, dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas esse vem não é o vem lá no futuro, é o clamor de uma igreja que está dizendo: vem agora, Senhor, vem em nosso culto, vem aqui neste lugar, vem aqui neste momento, me encontra aqui onde estou, no meu cotidiano, vem até mim,
porque não posso ir onde tu estás. O maranata dos irmãos não pode ser um maranata meramente do venha nas nuvens, filho do homem, mas venha como o Senhor quer vir, seja como o Senhor já veio numa manjedoura, seja das formas mais poderosas, como por exemplo, por meio da pregação, por meio do próprio Evangelho, que faz com que uma pessoa acorde deste mundo das trevas e despertada agora pode ouvir a voz de Jesus, pode ouvir a voz do Senhor, pode ouvir o seu pastor. Você que se pergunta como lidar com sua ansiedade, com o tédio, existe uma cura para isso. E não é a nova série, não é um livro novo, não é um filme, não é uma substância química, não é uma nova amizade, não é um novo relacionamento, não é uma mudança de casa, não é uma mudança de igreja, não é uma mudança de ares. É aqui dentro. É esperar aqui dentro. É esperar o Senhor o tempo todo aqui dentro. A gente leu hoje Isaías capítulo 2, versículos 1 a 5. E Isaías é um convite, muito antes de Jesus vir a uma manjedoura, a que todos venham e subam ao monte do Senhor, pois Ele julgará as nações. Há um convite. Esse convite é como aquele que Jesus um dia fez, quando estava no jardim, sabendo a data, a hora, o momento em que sangraria, para salvar os seus, e tornar os seus discípulos também seus amigos, e coparticipantes com Ele da graça de Deus, tornando-os corpo, seu corpo. Então Jesus os convida, e os convida a orar e vigiar, e eles não conseguem vigiar, eles não suportam a realidade, eles não suportam o clima pesado, eles não suportam aquele momento denso da vida. Talvez você esteja no momento denso da vida, talvez você esteja no momento pesado da sua vida, talvez o tédio esteja com um espinho na sua carne, talvez ele esteja te estrangulando. É agora que os seus olhos têm que se abrir, é agora que você tem que vigiar, é agora que os seus olhos têm que estar abertos. Mas o que você pode fazer nessa hora? Dormir. Dormir é um diverte-se-moi. Dormir é uma maneira de divertir. Dormir é uma maneira de você fugir. Você pode apostar todas as fichas em qualquer outra possibilidade de prazer contingente para escapar da angústia e das trevas e do dia mau que você está vivendo. Mas Jesus não vai deixar você sair hoje daqui sem saber pela sua palavra que você não vai passar pelas trevas de olhos fechados, de que você vai passar por essas trevas, de que você vai passar por essa cruz, de que você vai passar por essa tribulação, de que você vai passar por essa tempestade, mesmo sem saber quando ela vai passar, mesmo sem saber quando tudo isso vai terminar, mesmo sem saber quando tudo isso vai acabar, você vai passar por isso de olhos bem abertos. E a pergunta é: como? Um crente se prepara para o Senhor de uma única forma e não a outra: orando. Orar é o paradoxo do crente. É o único momento em que o sujeito, quando fecha os olhos, está com os olhos mais abertos que ele poderia ter na vida. O paradoxo da oração
Não é o paradoxo que revela apenas um jogo de palavras, mas revela o olho do seu coração. Não os olhos que veem as densas trevas, não os olhos que não conseguem enxergar quando tudo isso vai passar e quando ele virá. Não os olhos que calculam, não os olhos que premeditam, não os olhos que querem saber como as coisas vão acontecer, não os olhos que querem calcular, não os olhos que querem te dar uma segurança para você não mais ficar com medo. Não, a oração não vai te dar esses olhos. A oração vai te dar os olhos que fazem você enxergar a única coisa que tem que estar diante de você, desvencilhando dos pesos e dos pecados que tenazmente nos assediam. Corramos com os olhos fixos em Jesus Cristo, a carreira que nos foi proposta, nos foi dada por Deus. A única coisa que você precisa ver é Jesus. E isso só acontece quando você responde o chamado dele. Ora e vigia, para que você não caia na tentação. Eles caíram na tentação. Fecharam os olhos não para orar, mas para dormir. E perderam de vista o seu Senhor. Orar e vigiar é abrir os olhos o tempo todo e ver que o rei que estava numa manjedoura, agora está de joelhos dobrado, está chorando, angustiado, porque sabe o que vem pela frente, dizendo a Deus: minha alma está angustiada até agora, que direi eu, pois livra-me. Não foi para isso que eu vim, glorifica teu filho. E vê o filho sendo levado, maltratado, espizinhado, crucificado, no terceiro dia ressurreto, subindo aos céus, sob a promessa de que, do mesmo modo como vocês viram subir, ele também voltará. Qual é a história que pegou o seu coração? A história das moléculas? A história da natureza? A história dos cálculos? A história das estatísticas? Ou a história da redenção? Só tem uma coisa a nos apegarmos: ao fato de que uma vez ele prometeu que viria e veio. Ele prometeu de novo. E não temos nenhuma razão para duvidarmos. Mas a gente pode simplesmente, como aqueles 2 homens e aquelas 2 mulheres no campo, seguir o nosso trabalho diário, todo santo dia, vivendo a vida no mundo, como se Cristo não fosse voltar. Você pode viver sem ter a vinda de Jesus no seu horizonte. E o advento é uma exortação para que todos os cristãos despertem e lembrem-se da palavra de Jesus: orai e vigiai. Só tem uma maneira que nos torna vigilantes na vida cristã: é a oração. É a oração. Eu seria muito hipócrita se eu dissesse assim para você: quanto tempo você está orando? Você pode fazer as orações mais longas da sua vida, se todas elas forem uma mentira, você não orou nenhuma vez. A oração não é o tempo, não é a quantidade. A oração, em primeiro lugar, é a maneira de você não só se colocar diante de Deus, não é uma maneira de você perceber que Deus está presente. A oração é uma maneira de fazer você presente para Deus. A oração
é o meio pelo qual você não está fugindo do culto ao Senhor, nem da adoração ao Senhor, porque você encontrou algo mais importante nesta vida. Mas a oração é o meio pelo qual você não escolheu dormir, não escolheu fugir, mas escolheu estar presente. Deus está presente. A minha pergunta é: você está? Não responda para mim. Essa resposta exige apenas uma única ação: oração. E essa oração é aquilo que a gente faz quando a gente espera no Senhor. Que a gente possa orar ao Senhor nesta manhã, dizendo: vem, Senhor Jesus. Mas não como alguém que simplesmente jogou palavras ao vento, mas alguém que se prepara todos os dias para a vinda do Senhor. Oremos.